Aqui as instruções, pode haver alguém que já tenha começado. Isto não é muito diferente. Na verdade, eu descobri até que o ONUS ainda tem algumas coisas lá no meio que o caminho da classe até ainda lá diz Floodlight. Porque estava a ter aqui um erro e, portanto, aquilo até usa código de Floodlight para algumas coisas. Ainda. E isto tinha aqui um erro com o Mininet e a exceção que dava ainda era código que vinha do Floodlight. Só que se vocês forem ver, o Floodlight já não tem, já ninguém mexe na página daquilo há alguns 5 ou 6 anos. E este não, o ONU está ativo. Na verdade, no módulo do OpenFlow eles também não mexem há algum tempo, mas o projeto em si está ativo porque é usado também com outros protocolos que não o OpenFlow. O que eu pus aqui no site, nos laboratórios, que agora estamos sem rede, deixa-me só ligar aqui, esqueci. Então, vocês aqui têm, se vierem aqui aos laboratórios, o que é que eu acrescentei aqui? O que é que precisam se quiserem fazer neste caso? Só precisam de uma Mininet, de uma Virtual Machine, que eu tenho aqui uma que é um Debian com o XFE, que é o sistema gráfico mais levezinho de todos. Mas na verdade pode ser um Linux qualquer, porque o Mininet dá para instalar com o sudo apt install, pelo menos em todas as distribuições de Debian, e eu acho que também existe no Ubuntu e nessas distribuições baseadas no Ubuntu. Ou seja, vocês podem instalar o Mininet, é só fazer sudo apt install Mininet e ele instala o Mininet lá. Não precisam de fazer aquelas instruções todas que estão no site do Mininet, nem existem packages para aquilo. O Mininet vai usar o OpenVSwitch do Linux que vocês tiverem. Para não haver problemas, eu fiz uma para experimentar com a versão mais recente do Debian, portanto tem a versão mais recente do OpenVSwitch, que é 3.5 qualquer coisa, que por exemplo suporta o OpenFlow 1.5, que o controlador não suporta ainda, e mesmo quando está a usar o 1.3 tinha uns problemas com umas flags. Para vocês não terem esses problemas, portanto precisam da máquina, podem ir buscar aqui que tenho uma diretoria partilhada no OneDrive. Se não, podem pegar num Linux qualquer e fazer só a instalação com o Packet Manager, vai dar ao mesmo, porque eu pus à parte, também não está dentro desta máquina virtual, eu pus aqui à parte o script que eu fiz para arrancar o Mininet sem terem esses problemas das versões. Porquê? Porque do OpenVSwitch ser a versão mais recente e, portanto, usar umas coisas do OpenFlow que o ONUS ainda não tem. Estão a perceber? Este fecheiro vocês fazem o download, por isso é que eu pus aqui à parte. Se tiverem uma máquina virtual têm acesso, é só abrirem o site, fazerem download para lá. Têm que mudar, fazer o chmod mais X, têm que fazer o change mod para ele passar a ser executável, e depois têm que o executar. Portanto, então, vocês têm só precisam disto e disto, daqui. E mesmo a máquina virtual podem nem precisar. O resto é fazer o clone do GitHub. Ok? Deste GitHub aqui. Eu vou abrir aqui VirtualBox com aquela maquinazinha virtual que eu também tenho aqui. Se alguém tiver... Aqui não tem Mac, mas... tens Mac. Para o Mac, esta máquina não vai funcionar. Tens que usar uma feita aí tu a instalar o Mininet, ou podes usar este disco que eu pus aqui também. O disco é grande, mas está zipado. Porque eu não consegui exportar a máquina no VirtualBox do Mac, não sei porquê. Mas com o disco, se fizeres um new, consegues fazer... Ou então, se tiveres alguma máquina Linux para esta versão, se for com o Floodlight, tem mesmo que ser aquela máquina, porque também tem lá o Floodlight. Tem as duas coisas. Tem lá o Mininet e o Floodlight. Dá para fazer tudo naquela máquina. Se quiserem usar o do ONUS, não precisam, se tiverem já um Linux aí qualquer que podem instalar o Mininet, só precisam de ir buscar então este script, o Start Mininet SH, e meter na máquina virtual que tiverem a usar. Seja ela qual for, têm que estar a usar a máquina virtual de maneira que consigam, da máquina virtual, pingar o sistema anfitrião. Porquê? Porque o Mininet vai ter que se ligar ao sistema anfitrião. Porquê? Porque no sistema anfitrião é que vai estar a correr o ONUS. Na verdade, ele não vai estar a correr no sistema anfitrião, vai estar a correr dentro de um container. Mas o container vai expor a porta do OpenFlow.
O que quer dizer que se ele consegue chegar ao host, consegue chegar àquela porta do container. Porque o container está a expor aquela porta. Pronto, então precisam só do SH. Quem tem Mac pode ou usar a máquina que eu tenho aqui também. Máquina não, este Virtual Disk File. Porque eu fiz este aqui é Intel, mas eu fiz isso no Mac com o M3, acho eu, que é o que eu tenho, o outro. E portanto está de funcionar, isto é um disco que dá que tem o Debian 13 para o ARM 64. Portanto, é isto. Quem tiver Apple pode usar esta ou então instalar o Mininet numa qualquer e depois precisa do GitHub e daquele script para arrancar com o Mininet. Se quiserem usar o Floodlight, os que têm Mac, a máquina aqui, ao contrário do que eu tenho no vídeo para os outros que têm duas máquinas virtuais, no vosso caso é tudo igual, mas o Mininet está na mesma máquina. Portanto, não tem aquele passo de fazer o SSH da máquina do Floodlight para a do Mininet e depois terem no terminal, estão ali a fazer logo no terminal porque o Mininet também está logo ali. Também podem usar, no caso do Floodlight, também podem usar, em vez daquele comando todo que eu tenho no enunciado, também podem usar este script para iniciar a simulação do Mininet. Até é melhor também, porque também vai tirar as coisas mais modernas do OpenVS, que também dão os warnings no Floodlight. Então, eu vou ligar aqui a máquina virtual só para vocês verem. Isto é só então esta máquina. Estão a ver, esta era a que eu tinha antiga separada, eu agora fiz uma. Porquê que eu fiz uma? Esta na verdade podia usar, punha lá o script e usava. Mas dá jeito nós termos os terminais com janelinhas para fazer depois as experiências dos hosts. E nesta do Mininet, que é um Bluetooth server, não dá para ter terminais. Se eu fizer X-Term-H1, aquilo não abre nada porque não tem sistema gráfico. Portanto, eu tinha que fazer SSH de alguma maneira para lá, com X-Forwarding. Para não estar por essa complicação, eu fiz outra que está aqui, que tem só tem o Mininet. Em casa, que tenho um Mac com M1, estou a usar a outra que tem o Mininet e o Floodlight e que é outro Debian, exatamente da mesma forma, para experimentar. Portanto, eu até experimentei das duas maneiras. Portanto, isto é arrancar aqui com ele. Não sei porque é que ele não ficou deste tamanhinho. View Scale Node, que é a melhor maneira para isto, porque a gente só vai aqui. Ok, portanto, esta é a máquina que é o tal Debian que tem. Esta aqui eu criei para o Mac, o user é CGR Student, a password CGR Student. Se criarem com aquele VDI. Esta que eu pus, por acaso foi estúpido de ter posto exatamente a mesma username e password, ficaram aqui diferentes. Nesta é Mininet, ok? Porquê? Porque esta, como era só para o Mininet, a outra tinha o Floodlight e o Mininet. Depois eu aqui não pensei que era melhor pôr CGR Student em tudo e acabou. Os Mininet. Pronto, eu aqui até instalei esta interface gráfica mais básica, que é a mais levezinha de todas, que é para isto não gastar RAM nenhuma. Esta máquina virtual gastar muito pouca RAM. Eu aqui neste caso, lá está, vocês podem depois chegar aqui, ir ao web browser, aqui até deve estar aberto, que foi a última coisa que eu fiz. E aqui no web browser, estão a ver, estou aqui na página, fui lá para fazer o download do script. Portanto, chegam aqui, fazem save as, isto vai parar. Se fizerem save as, isto vai parar, guardam onde quiserem, eu guardei na diretoria home, no meu caso, estão a ver, ele está aqui, Start Mininet SH, e este aqui, quando fazem download do site, ele não vai estar executável, portanto, se vocês tentarem executar com o ponto barra, ele não vai executar, tem que fazer o change mode, no meu caso já está, que eu já fiz. S-L, assim é que é. Estão a ver? Portanto, no meu caso, ele já está aqui read, write and execute, porque eu fiz o change mod mais X para ele ficar. O que é que ele tem? Ele aqui não o vamos conseguir ver. Eu posso mostrar aqui, se vou abri-lo aqui numa...
Só para terem uma ideia do que é que ele faz, porque este vocês não o vão ver no VS Code nem nada. Eu vou guardá-lo aqui. Aliás, se eu carregar ele abre aqui. Só não tem a syntax highlight. Estão a ver? Ele recebe como parâmetro de entrada o IP, é o que este cifrão 1 faz. Vocês escrevem o comando espaço, o IP do controlador. E depois ele vai fazer o comando que está lá vai começar por fazer o sudo mn-c, que é para limpar tudo. Se alguma coisa estiver perdida, é um bocado overkill estar a fazer isto sempre, mas pronto, ele faz sempre o sudo mn-c. Depois escreve para aqui umas mensagens, não interessa muito, ok? E depois o que é que ele vai fazer para aqui? Vai arrancar com uma simulação e depois dela ter arrancada, vai mudar aqui, estes comandos servem para mudar aqui à mão, coisas no OpenVSwitch. Estão a perceber? O Mininet usa o OpenVSwitch para fazer os switches e depois o que está aqui a ser feito é, depois de ele estar a correr, eu vou mudar umas opções no OpenVSwitch para ele não estar a usar as coisas mais recentes e não me dar warnings. Isto tudo para dizer o quê? É normal quando vocês arrancarem aqui, eu já vos vou mostrar. Estão a ver? Depois o comando está aqui. Estão a ver? Que é exatamente o mesmo que eu tinha posto no enunciado. Simplesmente está a ser feito aqui dentro do script para depois de arrancar, ele ir ver todas as bridges que criou. Estão a ver aqui? Todas as bridges que ele criou, ele vai para todas elas fazer este comando e mudar isto. Às vezes isto fica preso, eu já vos vou mostrar, mas vocês podem começar a fazer comandos e dar Enter, que ele depois vai aparecer a barra do CLI. Mesmo assim, há uma primeira altura quando os switches se ligam, que eles vão ligar-se e desligar-se. Porque eles vão ligar-se e ainda têm aquelas opções que o ONS não suporta, portanto aquilo dá uns warnings e desliga-se. Mas depois, como a seguir corre esta opção que muda isto, eles tentam ligar-se outra vez e à segunda vez depois já se ligam normalmente. Portanto, vão-vos aparecer na mesma uns warnings, mas são os warnings que até são só transitórios, porque aquilo é só quando ele se liga a primeira vez e depois ele muda a opção e depois já não dá problema nenhum. Ok? Mas, portanto, isto é tirar a máquina virtual, pô-la a correr, tirar o script lá para dentro, fazer o change mode, está feito. Depois, quando eu quiser arrancar o Mininet, aqui, ainda devo ter aqui o comando, é só fazer .start Mininet SH e pôr aqui o IP do sistema anfitrião, que tem que ver o que é. Isto muda, eu não sei qual é que vou ter agora aqui. Portanto, tem que ver aqui ao network, Wi-Fi, TCP/IP, aqui tem que ser com os details, quando é Wi-Fi. No caso do Mac, vocês no Windows fazem IP-config ou vêm de alguma forma. Atenção que se fizerem o IP-config com o VirtualBox já a correr, que precisam, vão-vos aparecer uma carrada de endereços que têm a ver com o hypervisor. Okay? Por isso é que eu estou a ir ver aqui e não estou a fazer, por exemplo, porque no Mac também existe o IP-config ou o IP-ADDR, só que vai-me aparecer um carradão. Então, se o Mininet já estiver a correr, vão aparecer um carradão de endereços, porque ainda estão também os do OpenVSwitch. Por acaso não. Isso seria se o Mininet estivesse a correr no meu sistema operativo. Mas vão estar... o que eu queria dizer é, se eu tivesse o VS Code com o Docker a funcionar, então ainda vão aparecer mais os interfaces todos do Docker e não sei o quê. Pronto, neste caso é 10, 22, 127, 144. Eu vou só testar se não há problema nenhum aqui. Já me aconteceu em casa, mas isso era porque eu estava com um IP qualquer esquisito. Depois foi só ligar e desligar a placa do Wi-Fi e já estava tudo bem. Porque acho que liguei a VPN da faculdade, depois aquilo deu-me um IP destes da faculdade com um 10 e depois eu não conseguia pingar de um lado para o outro, porque apesar de eu ter desligado a VPN, eu continuava com o IP da faculdade. Foi uma coisa estranha, só depois quando desliguei o Wi-Fi e voltei a ligar é que fiquei com o IP dado pelo meu router lá de casa e começou tudo a funcionar bem normal outra vez. Então, já perdi isto. Onde é que estava aqui? Está aqui. 10, 22, 127. Vamos tentar pingar, que é para ver que se isto tem conectividade da máquina virtual para o sistema anfitrião. 10, 22, 127, 22, 127 e o 144, não é? 144. Está a pingar, portanto, à partida não vai haver problema, ok? É óbvio que se eu agora fizer isto para este IP, vou já fazer, fica já aqui, start Mininet, depois a seguir é meter o IP, que é o que ele está a esperar receber aí, 10, 22, 127
144. Isto agora vai dizer que não se vai conseguir ligar ao controlador. Porquê? Ele consegue contactar este IP, mas eu não tenho o VS Code a correr, não tenho o container a correr, tenho o ONUS, não vai haver aquele porto, ninguém vai falar naquele porto. Ok? Isto é a primeira vez que tenho que pôr aqui, porque é com sudo... Oi, enganei-me. Net. Portanto, ele faz o kill, que é o -c. E agora, estão a ver aqui, enable to contact the remote controller. Estão a ver aqui? Porquê? Porque eu não tenho nenhum controller a correr aqui. Depois ele adiciona os hosts, os switches na mesma, ou seja, mete as instâncias do OpenVSwitch a correr, mas eles estão-se a tentar ligar e não se conseguem ligar a ninguém. E eles até se vão continuar. Se eu deixar isto aqui pendurado, quando eu ligar o VS Code, ele vai se ligar automaticamente. Porque ele está sempre a tentar. O OpenVSwitch vai estar sempre a tentar ligar-se a um controlador. Estão a ver? Isto às vezes fica assim, estão a ver, não tem o coisa. Às vezes é carregar no Enter, estão a ver, carrega no Enter já aparece a prompt, ou se no Enter não der, fazem um primeiro comando, por exemplo, isto abre terminais. Se eu quiser abrir logo terminais para os 4 hosts, isto faz o switch, em princípio vocês conseguem fazer tudo com esta topologia, por isso é que eu não pus opção para mudar a topologia. Eu não sei se ainda tenho aqui aberto, já não tenho aqui aberto, não. Já não tenho aqui aberto o script. O script faz o sudo topo-tree 2. Se vocês quiserem mudar a topologia, podem abrir o script e mudar a topologia que está naquele comando. Estão a ver? Deixar tudo igual e mudar só no comando, em vez de pôr o tree 2, porem outra coisa qualquer. O tree 2 é um nó ligado a 2 nós e depois cada nó desses tem 2 hosts. Dá 4 hosts, o que para a questão da limitação das ligações não permite estar com um limite superior a 2. Porque como são só 4, estão a perceber? Um é o que está a falar. Pode falar com mais 2, já são 3. Só o quarto é que falha, porque com limites superiores a 2 não conseguem estar com aquela topologia. Tem que pôr uma topologia com mais host. A maneira é, se quiserem entrar aqui dentro, fazerem. Dentro do script. Se quiserem abrir terminais, podem fazer logo aqui todos. H1, H2, H3, H4, logo assim de uma vez. E isto vai abrir aqui terminais para cada um dos hosts, estão a ver? É por isso que eu fiz isto dentro de uma máquina virtual com sistema gráfico, que era para poder ter estas janelas e vocês poderem fazer aqui e usar pings e perfs. Já agora, a máquina não vai ter o TCP dump. Se quiserem usar o TCP dump, o TCP dump é uma espécie de... é um packet sniffer. Têm que o instalar, mas podem instalá-lo na máquina, é só fazer sudo apt install TCP dump e ele instala. Okay? E permite-vos ver os pacotes que cada host está a receber. Mas há N maneiras de ver o que é que está aqui a passar. Já vos mostro. E vocês têm lá tudo. Na versão do ONUS, o enunciado é muito pequenino, porque eu pus a informação está toda no README do GitHub e depois em mais 2 ou 3 fecheiros que lá estão de documentação, que está toda a informação que normalmente estaria no enunciado. Então vamos lá abrir o VS Code. E eu tenho neste computador o VMware Fusion, que já nem existe. Ok, portanto, o que eu fiz aqui, eu acho que até tenho aqui a versão completa também, mas a versão completa está, como é óbvio, está no repositório do GitHub, que é privado. Portanto, nessa não conseguem ir lá tirar. Deixem-me só ver aqui, exato. Se bem que eu esta completa, bem, cedo ontem à 1 da tarde é capaz de estar mesmo completa. Funcionar bem. Então, mas eu vou abrir a igual à vossa. Ok? Portanto, vamos aqui em File, Open Folder. Aquilo foi só fazer git clone e ele faz aquela diretoria. Não tem nada que saber. Git clone com aquele endereço e ele aparece. Agora este meu computador está a decidir ficar a pensar não sei o quê. Ele vê esse code. O que aconteceu aqui? Ele vê esse code. Porque eu tinha aberto, tinha já o dialog aberto para abrir o projeto e não abri logo. Já ficou. Deixa eu ver aqui. Force click é isto. Sim. Se estiverem a fazer do ONUS, eu já tinha dito aqui, mas espera lá. Aqui, isto eu já carreguei aqui sem querer nisto. Onde é que eu tinha aberto a página da cadeira?
Deve estar aqui noutra tab. Qual é que é? Já não sei. Só tenho este aqui. Não interessa, tenho aqui no instante. Este é PM, não é este é PS. Vocês dali precisam, se tiverem um Windows, só precisam. Ou se já tiverem uma máquina virtual, também nem precisam daquela, podem instalá-la ao Mininet. Só precisam tirar o script. Porque o Mininet, a não ser que tenham o azar de ter uma distribuição que não tem um pacote do Mininet, mas eu acho que a maior parte delas tem. Ou seja, dá para fazer com o sudo apt install Mininet. Portanto, se não tiverem, podem usar esta máquina virtual, que é que eu estou a usar aqui. Se já tiverem, podem fazer o sudo apt install Mininet e depois precisam deste script. E depois é fazer o git clone disto. Não há nada. Aqui tem o enunciado, que aqui não, tem algumas coisas repetidas com os tais documentos que estão lá dentro do projeto, mas é pequenino, porque a maior parte da informação está lá no GitHub. Aliás, se a gente abrir aqui o GitHub, ele assim vai para a página lá. Exato, portanto, se vocês vierem aqui, tem logo aqui estão a ver, logo aqui no README tem isto tudo, tem aqui este Getting Started, que você tem os passinhos para seguirem, e depois estes são mais... Este Quick Reference, na verdade, quase nem eu vou usar, se quiserem ver rapidamente um comando, mas isto tudo o que está aqui neste Quick Reference está nos outros. Normalmente isto até, vocês basta quase terem o Getting Started, porque tem os passinhos todos, e depois até podem copiar de lá os comandos para o terminal. Este Implementation Guide também é interessante porque ele tem... este é sobre se abrirem aqui num browser, isto é um fecheiro MD, podem ver no VS Code, que também vem bem, mas se quiserem abrir no browser, até tem aqui com os linkzinhos e não sei o quê, estão a ver? E portanto isto aqui é sobre a arquitetura depois do sítio onde vocês vão mexer. Este é só sobre a arquitetura do sítio onde vocês vão mexer, que é como é que isto funciona, estão a ver? Portanto, vocês têm lá uns pacotes destes que estão a funcionar, depois vocês vão fazer o vosso próprio. Agora o que ele está a fazer faz só o flood, faz só isto. Isto é o que vocês querem fazer, querem que ele faça, quando o pacote chega, ver se já tem o max, se não tiver, guardar numa estrutura de dados qualquer, se já tiver o max, instalar uma regra no switch, se já tiverem os max, instalar uma regra no switch, e arranjar uma maneira de contar isso como uma ligação para aquela origem, para fazerem o limite. Mas o primeiro passo que podem fazer é só implementar o learning, que é muito simples. Aquilo já está lá a receber o pacote. Vocês têm que olhar para o endereço de origem e o endereço de destino. Aqui também está explicado que existe lá criado estou aqui nesta Data Structures, está lá criado isto. Estão a ver aqui? Um hash map, que depois lá dentro tem outro hash map. Para quê? Este hash map tem como key o device ID, que é o switch, porque vocês precisam ter uma tabela destas para cada switch da topologia. E depois, a cada switch, portanto, vocês começam por procurar neste hash map este aqui, e o que é que isto dá? O value, que é o outro hash map. E nesse outro hash map tem então uma MAC address porto. Então vocês recebem lá um pacote, sacam uma MAC address, e aquilo diz que veio também do switch tal. O que é que vocês fazem? Vão ver se já existe a entrada para aquele switch. Se já existir a entrada para aquele switch, veem se já existe esta aqui, com a MAC address que receberam do destino. Se já existir, já conhecem, já sabem o porto. Se já sabem o porto, podem ver o de origem, ou se não sabem, o de origem guardam-no, podem até guardá-lo sempre, que é para cada vez que aparecer um pacote atualizarem o porto onde ele está. Portanto, o de origem acabaram de guardar. Se o de destino também já existir, vocês conhecem os dois. Se conhecem os dois, o que é que vão fazer? Mandar uma regra para o switch. Portanto, é criar a regra, instalar a regra e mandar de volta ao pacote. E isto faz logo o switch, que é o primeiro passo. Depois o segundo passo é pôr um limite de ligações nisto. Para isso vão ter eventualmente que ter outro hash map, não sei se por acaso tem, exato, eu tenho aqui também para o connection tracking. Estão a ver, uma sugestão em que aqui track how many different destinations each source is talking to. Podem ter um hash map também, estão a ver, em que aqui é um MAC address e o value é um set de MAC addresses, que é os MAC addresses com que ele está a falar. E depois podem usar a cardinalidade deste set, podem fazer, isto é um método que diz os elementos, quantos elementos é que tem,
E se aqueles elementos já forem superior ao máximo das ligações que vocês permitem, estão a ver? Vocês já, nesse caso, não instalam a regra para fazer forward. Estão a perceber? Mandam o pacote para o lixo. Aí tem uma hipótese simples, que é, mando o pacote para o lixo e não faço mais nada. Isso quer dizer que... Mas isso eu depois mostrar o projeto, já podemos falar nisso, que isso tem mais a ver com o algoritmo. Ok? Mas estão a ver aqui, chega ao pacote, vou guardar nesta estrutura o MAC address de origem associado ao porto de entrada. A seguir vou fazer uma busca se no hash map daquele device ID já existe aquele MAC address de destino. Se já existir, então já sei as duas coisas. O de origem acabei de aprender agora, o destino também já sei. Envio o pacote para aquela porta que está aqui no hash map e instalo uma regra a dizer que sempre que vier um pacote com aquele MAC de origem e com aquele MAC de destino é para enviar para aquela porta. Certo? Antes de instalar a regra, o que é que eu devia fazer? Ir ver se já existe nesta entrada, para aquele MAC address de destino, um valor aqui. Se já existir um valor, tenho que ver quantos MAC addresses é que ele já está a falar. Se for abaixo do limite, então sim instalar a regra. Se já estiver no limite, não instala a regra. Podem começar por fazer só assim. Não instala a regra, o que é que vai acontecer? E se não enviarem o pacote de volta, se não fizerem nem uma coisa nem outra, o pacote vai ser dropped. E portanto é o que vai acontecer, o pacote é dropped, não há problema nenhum. E tem logo, de uma maneira muito simples, feita a primeira parte do trabalho, que é fazer o Learning Switch com limitação. É só usar estas duas estruturas e ter estes dois testes e instalar ou não a regra. Para o tracking das ligações TCP, mais uma vez, está sugerido aqui que vocês usem um hash map com uma connection key e uma classe que está criada lá dentro. Já vos mostro isto. Portanto, no hash map, qualquer coisa pode ser o value, neste caso é um objeto desta classe. Esta classe tem informação sobre uma ligação TCP. Depois também podemos discutir, mas para já, se calhar para a semana isso, da parte do TCP, que seria o objetivo desta semana, fazerem a parte do learning, pelo menos a parte do learning, e eventualmente podem ocupar um bocadinho da semana que vem ainda com o limite das conexões, para deixarem depois as outras duas. Acho que depois ainda são mais duas. Para a semana depois ainda devem haver mais duas, porque depois, exato, depois na outra a seguir ainda temos a aula, que é do teste, mas depois na outra semana ainda temos aula. Ok? Porque depois terem essas duas para fazer a parte da ligação TCP. Ok? Depois até tem aqui o life cycle do pacote, como entra, do que é a ideia de fazer isto. Pronto, este fecheiro, ou seja, este fecheiro é a informação sobre a estrutura da classe que vocês vão mexer em si. O Getting Started tem coisas mais sobre o projeto. Portanto, cá está. O que é que vocês precisam ter? O Docker Desktop. Também posso já ligá-lo, como eu não está a correr, embora o VS Code faça isto também sozinho. Quando a gente abre uma coisa que tem lá um fecheiro de dev container a definir um Docker, a dizer que eu quero usar um container Docker para fazer development, o VS Code abre sozinho o Docker Desktop. Mas eu vou pô-lo já a correr. Portanto, isto também, aqui estou a falar um bocado a assumir que já fizeram cadeiras comigo, que nem todos fizeram. Quem já fez Shard já usou este esquema em SAR. E portanto, eventualmente já tem o Docker e o VS Code. Se não tiverem, vão ter que instalar, okay? O VS Code e esta extensão dos Dev Containers. É uma extensão lá. E o Docker Desktop, que existe para o Windows, existe para o Mac. Se tiverem por acaso a usar, pode haver alguém, se calhar dos que estão aqui não, que tenha um Linux de raiz. À partida nem precisa, porque a maior parte das distribuições já trazem o Docker Engine. Portanto, nesse caso nem é preciso mais nada. Ao abrirem o VS Code, ele vai automaticamente usar o Docker, fazer ele sozinho os comandos para criar o container onde a gente vai desenvolver e isso tudo. Depois, então, se tivermos isto tudo, VirtualBox e ter então uma Virtual Machine com Mininet, e faltou-me aqui uma coisa, falta aqui um ponto que é pôr dentro dessa máquina aquele script do start Mininet SH, para que o Mininet arranque com as opções certas para o ONS, em termos de versão do OpenFlow que utiliza, etc. O Docker precisa de um computador pelo menos com 4 GB. No vosso caso, como estão a usar o Docker, mais uma máquina virtual aqui, convém ter 8 GB, mas hoje em dia também quase todos têm 8 GB.
Ok? Então, a seguir passo abrir o dev container. Abrir, então, o VS Code. Depois de terem feito lá o git clone deste repositório. Não se esqueçam que o que estamos a ver aqui, isto é o repositório. Isto depois podem começar a ler, depois de abrir no VS Code, também podem ler no VS Code. Estão lá estes fecheiros MD. É só quando se abre aqui no browser, fica assim mais bonitinho. E tem aqui, estão a ver? Depois tem aqui os vários passos. Mas pronto. Este Getting Started é isso. O Implementation já vos mostrei. É a explicação da classe. Este tem uma explicação assim um bocadinho mais genérica sobre o ONUS. Okay? Mais como é que vocês fazem isto. Portanto, vocês vão editar o código, depois vão correr um script que faz o build. Esse script vocês também poderiam fazer à mão, se o abrirem ele não é muito complicado, mas ele faz logo duas ou três coisas para não estarem a escrever 3 ou 4 comandos. Basicamente é construir uma aplicação Java, mas em vez de ser com o play lá do VS Code, é usando o Maven, portanto era fazer o Maven clean install, depois ele cria um jar, que mete lá numa diretoria, e depois nós temos que pôr esse jar dentro do ONUS. Portanto, o ONUS funciona por módulos e o que nós vamos fazer é um módulo. E depois de nós fazermos o módulo, temos que o compilar e transformar o módulo num jar e depois temos que ir ao ONUS dizer que é para utilizar aquele jar. Estão a perceber? O que nós estamos a fazer é uma aplicação que vai correr dentro do ONUS. O ONUS tem várias já pré-feitas, que eu posso instalar e desinstalar. Posso ativar e desativar. E depois a minha vai ser mais uma que eu vou ativar. E que tem umas características especiais que eu já vou mostrar, que é isto que também está aqui a falar. Estão a ver? Isto é o que é que um componente ONUS faz, para vocês perceberem também mais um bocado do código que lá está. Portanto, estão a ver aqui, isto não é uma classe normal, ou seja, no sentido em que é uma classe e depois alguém chama um construtor. É uma classe em que isto está definido como este component, porque depois é o outro código todo que está feito do ONUS é que vai fazer a construção de objetos disto. Okay? E isto o que está a dizer é que isto é um component, estão a ver? Esta classe é um component, ele é que me vai criar um objeto destes e depois vai correr este activate, estão a ver? Isto é o lifecycle disto. Todos os componentes do ONUS funcionam assim. Se eu quiser criar um componente, crio uma classe destas, digo que é um component. Okay? Este immediate é dizer que isto é para criar um objeto destes. Logo, quando eu digo que é para ativar isto, quando eu faço lá o comando no ONUS para ativar isto, ele vai criar logo um objeto destes e depois vai executar este activate. Okay? Este activate vai dizer o que é que este componente faz. Que para o ONUS só precisa saber uma coisa aqui, é o que ele faz, vamos ser nós a programar. O que o ONUS precisa saber é o quê? Ok, é para criar um objeto destes e que informação é que tu queres que eu dê a este objeto? Queres que eu diga o quê? Quando um switch se liga? Queres que eu diga quando um switch manda um pacotinho? Queres que eu diga quando uma regra expira? Ou não precisas de saber quando uma regra expira, só precisas de saber quando ele recebeu um pacote? Estão a perceber? É o tipo de informação que eu quero que ele me diga quando ele recebe mensagens ou informação dos switches por OpenFlow. O deactivate é a terminação disto. Depois tem aqui também sugestões para como é que podem fazer debugging, etc. Portanto, quase nem precisam de ir ao site do ONUS propriamente dito. Porque à partida, com a informação que está aqui neste Development Guide, conseguem fazer tudo o que quiser. Isto até é capaz de haver aqui alguma informação repetida entre eles. Embora eu tenha estado a tentar limpar isto, acho que ainda está aí alguma informação talvez repetida entre eles. Então, vamos lá abrir aqui a diretoria, a ver se ele agora não se queixa. Vou abrir então aqui, isto eu fiz o clone para aqui, acho eu, é esta. Vou abrir. Já abriu, ele agora ou aparece aqui automaticamente, porquê? Porque ele tem esta diretoria dev container, estão a ver aqui? Como ele tem esta diretoria dev container e tem este dev container.json, normalmente o VS Code vai aparecer logo aqui. Esta é para ignorar, ele está-me a dizer que isto é um projeto Java e eu não tenho um JDK instalado, mas isso é de propósito, isso é a beleza dos containers. A beleza dos containers é não andar a sujar o meu sistema anfitrião com hoje preciso fazer para uma cadeira. Uma coisa em Java, instalo um JDK, 21 que é o último, depois a seguir estou a fazer um trabalho, mas afinal preciso do JDK 11, lá vou eu instalar um JDK, às tantas tenho o meu sistema anfitrião todo cheio dessas coisas e tenho que andar a gerir versões. Ou quero fazer em Python, lá estou eu que tenho que ter o Python e depois tenho que usar environments para ter as coisas separadas. Se eu tiver um container não tenho problemas nenhum desses, está dentro do container, o Python tem lá aquilo que eu quero, nem preciso usar environments nem nada.
Ok? Ele, por acaso, ele normalmente quando tem isto, ele costuma aparecer logo aqui uma janela a dizer Reopen in Container. Neste caso não apareceu. Se não aparecer, é virem aqui. Começam a escrever Dev Containers, que é o nome da extensão, estão a ver? E depois fazem Reopen in Container aqui. Reopen in Container, ele vai usar esta informação que está aqui, que diz qual é que é a imagem, em que sítio é que ele vai buscar a imagem, como é que ele vai construir o container, alguns comandos que ele faz depois do container. Neste caso aqui ele até vai criar, estava ali um fecheiro que era o setup.sh, ele depois de criar o container vai correr aquele setup.sh, aquele setup.sh vai instalar o ONUS. Porquê? Porque não existia nenhum container já com o ONUS. Então o que está usado aqui é um container normal, um boot, que ele faz o build e depois, assim, depois sozinho corre aquele setup.sh logo e instala o... Aqui no meu caso foi rápido porque eu já tinha feito isto ontem, aqui no computador, pela primeira vez. A primeira vez vai demorar um bocado, porque ele vai ter que fazer o pull da imagem, do repositório, neste caso, normalmente estes aqui, isto deve estar a usar, deixa eu ver qual é a imagem que isto está a usar. Está a usar uma destas imagens da Microsoft. Também existem outras imagens que se podiam usar, aquelas do, como é que se chama, o Docker Hub, também tem uma data de imagens. O que é que são imagens? Imagens são imagens de sistemas operativos, etc., que eu posso usar para depois fazer um container, estão a perceber? Existem repositórios dessas coisas. Um dos grandes repositórios é do próprio Docker, chama-se Docker Hub, qualquer pessoa pode criar uma imagem e colocá-la lá. A Microsoft também tem este repositório dos Dev Containers, por causa desta extensão e desta maneira de trabalhar com o VS Code. Como o VS Code é uma ideia muito popular, a Microsoft também tem um repositório com uma série de sistemas operativos que se usam para fazer desenvolvimento, já tailored, e que estão a ver aqui, neste caso não foi nada de especial, é um Ubuntu 22, estão a ver? Este container vai correr um Ubuntu 22, dentro do container, o VS Code vai usar estas extensões, que é para o Java, para o Python, nem sei para que está aqui do Python, na verdade não temos a usar Python nenhum. Eu sei porque é que isto tinha do Python, porque isto teve uma altura em que eu tentei pôr o Mininet dentro do container também, e o Mininet usa Python para algumas coisas. Mas neste momento nem está a ser usado. Isto são os portos que o container vai ter expostos. Este é o 8181, é para um interface gráfico, porque o ONUS tem um interface gráfico que se pode aceder no browser. O 6653 é o mais importante, que é o do OpenFlow, é o porto onde ele vai estar à escuta das ligações dos servidores. E este é do ONUS CLI. Este aqui não é muito relevante, porquê? Porque eu vou usar o ONUS CLI dentro do container, ok? Aqui no terminal do VS Code. Mas, estando aqui exposto o porto, eu em teoria poderia usar um terminal do meu sistema anfitrião para aceder ao ONUS CLI também. Ok? Estão a ver aqui, o 8101 é para o ONUS CLI. Tinha que ser por SSH, ou seja, eu teria que fazer SSH para o 8181 para poder usar isto. E estão a ver aqui, post create command, o que quer dizer o quê? Depois de eu fazer o build do Ubuntu, estão a ver aqui, a única coisa que ele faz é um build do Ubuntu. O que eu estou aqui a dizer é, assim que acabar de fazer a build, na bash vai correr este setup.sh. Este setup.sh vai fazer o quê? Estão a ver aqui, comandos da bash logo. Vai fazer um apt-get update, um apt-get upgrade, vai fazer um install do OpenJDK11, porque é este que o ONUS usa. Vai instalar o Maven, o Git, o curl, o wget, o Python 3 pip, o Python 3 dev, uma coisa para as ligações SSH, o Vim, se quiserem fazer alguma edição de texto aqui diretamente no terminal, as NetTools, enfim, tudo o que eu preciso, zip on zip. E depois aqui está feito para as várias arquiteturas também, estão a ver, se for, porque isto é diferente, se estivermos a falar do Mac é isto, ele vai ter que usar um ARM64, para as outras arquiteturas é o AMD64. E o Java é instalado de maneira diferente, se for Intel ou se for no M1. E é por isso que está aqui este teste, que é para isto poder funcionar também nos dois casos. Depois vai aqui fazer o setup do Java Home Path. Isto é tudo para a instalação do Java, ok? Tudo isto é só fazer a instalação do Java e depois ele começa para aqui a fazer a instalação do ONUS, cá está. E depois esta parte é fazer a instalação do ONUS. Portanto, na verdade, isto aqui é tudo só para instalar o ONUS.
A ideia disto é vocês não terem que fazer nada disto. Portanto, isto é que é... Eu podia agora pegar nisto e fazer uma imagem e não era preciso este setup.h, estão a perceber? Eu agora fazia uma imagem, punha lá isto no repositório da Microsoft e se amanhã alguém quisesse fazer isto, tinha ali uma imagem que já tinha o ONUS. Não era preciso ter esta parte do setup. Ele ia buscar logo a imagem só e a imagem já tinha o ONUS lá dentro. Se calhar até há, mas eu nem vi. Mas pronto, nem vi se havia. Porque isto funcionou logo assim e pronto. Isto são os MDs, cá está, o Getting Started é aqueles que eu já vos mostrei do outro lado, aqui podemos começar por ali, então isto cá diz, o que é que eu já fiz até agora? Já abri dentro do Dev Container, estou aqui, agora o que é que eu tenho que fazer? Step 2, Build the Application. Se for a primeira vez, ela nunca foi feita, por acaso aqui no meu container provavelmente até já cá está o Jar, porque eu já experimentei isto ontem. Ok? Então, como é que fazem aqui? Tem que ver se estou no Workspaces ou nos SDN Student. Estou aqui no terminal, estão a ver? Então, há de haver aqui, se eu fizer ls, ele tem aqui o build.sh. Este build.sh também o tem aqui, estão a ver? O que é que ele faz? Faz aqui o set de uma data de paths e depois vai verificar se a versão do Java está certa. Portanto, ele vai correr este comando Java version e depois vai com o AWK processar o output disto, vai fazer uma busca se o output disto na version tem 11, estão a ver aqui, se tiver 11 ele diz que está tudo bem, segue, vai fazer o build é fazer isto, Maven, clean packages. Poderiam fazer isto à mão, poderiam, se vocês perguntarem aqui no GitHub, poderiam fazer este Maven clean à mão. Só que ele não verificava se tem o Java 11, etc, etc, mas também à partida também tinha. Ok? Isto, reparem que a maior parte é ecos, portanto isto é só coisas que ele escreve. Na verdade, a única coisa que ele está aqui a fazer é verificar se tem o Java correto e fazer o Maven clean install. Então vamos correr o build. Vamos correr o build. Tenham atenção a uma coisa. A primeira coisa que vocês devem fazer, ao perguntar, se não souberem, perguntem ao Copilot, então não sei como é que se faz. Isto tem um repositório do GitHub. Se quiserem usar o GitHub, a primeira coisa que têm que fazer é criarem vocês um repositório vosso e depois aqui mudarem o origin, o remote, para o vosso. Okay? Há um comando que fazem em que vocês dizem que o remote disto passa a ser o vosso, que é para poderem depois fazer o push e em vez disto tipo ao meu, que não vai deixar porque vocês não têm a password, em vez de fazerem o push para o meu, que é o que ele faz assim, ele assim, se vocês fizerem o clone e depois tentarem fazer um git push, depois de fazerem alterações, ele vai tentar fazer para o meu repositório. Portanto, têm que mudar o remote para o vosso e depois podem usar o Git. O Git é uma boa ideia, é uma boa maneira de vocês terem os trabalhos sempre na cloud e nunca perderem nada. Podem fazer um repositório privado, não é? E não precisam de ter isto numa diretoria do OneDrive, nada. Podem ter uma diretoria qualquer, sempre que têm uma coisa numa altura certa. Está a funcionar, querem fazer o commit, fazem o commit e o push e aquilo fica lá. Amanhã, no computador de um colega, querem pegar nesse ponto, git clone do vosso, ele puxa. Dá, mas ele até põe aqui, isto é do GitHub. Não sei se é preciso instalar alguma extensão ou se esta até já vem, estão a ver? Esta coisa do GitHub, ele tem aqui todas as mudanças, estão a ver? Todas as mudanças que foram feitas, aqui não há nenhuma, está tudo certo. Estão a ver? As mudanças, mentira, isto é o graph do GitHub estão a ver, isto são os commits todos que eu fiz. Estes coisas cor-de-rosa são os commits todos que eu fiz. O último está azul, ok? Se eu mudar qualquer coisa aqui num fecheiro, vai logo aparecer aqui. E vai aparecer aqui uma lista de fecheiros que foram mudados, desde a última vez. Depois aparece aqui uns botões onde vocês podem fazer mais, refresh, etc. Se fizerem mais, o que estão a dizer é que querem fazer o stage dessas mudanças todas. O Git funciona por 3 passos. Vocês primeiro fazem o stage, que é com o comando git add, ou se tiverem a usar isto, carregando lá no tal botão mais. Na linha de comandos era fazer git add e depois pôr o fecheiro. Se quiserem pôr todos, é git add, espaço, ponto, ele mete tudo, todas as mudanças. Normalmente, depois fazem um commit,
O commit é tudo o que está staged, agora está pronto para ser enviado. Ainda não é enviado, é pronto. O commit está committed para depois eu poder fazer o push se eu quiser. Quando fazem o commit, normalmente têm que pôr uma mensagem, que é para isso que está este campo aqui. Estão a ver? Que é para pôr a mensagem do commit. É obrigatório, tem que pôr uma mensagem qualquer. Isso aparece no GitHub, se vocês virem, está lá a última mudança e está a mensagem que foi. Que normalmente é o que foi alterado. Ou a versão final, agora corrigir não sei o quê. Okay? Estão a ver? É isto que aparece aqui depois. Isto são as várias mensagens que foram sendo postas no commit. Estão a ver? Remove redundant student guide and update readme, deleted. Este até é bastante grande, alguns são pequeninos, alguns só têm isto, importance suppressed used fields, não function, não sei. Este é o que mudarem, pode ser uma coisa grande. O remote eu também nunca sei de cor, mas se vocês usarem aqui o chat e disserem I built my own repository on GitHub e até podem pôr lá o link. Se meterem aqui no modo agent, ele até vos faz os comandos. Diz quais é que são os comandos, vocês só têm que carregar o botãozinho azul para dizer que sim e ele faz o comando. Mas é qualquer coisa como tipo, primeiro faz um git status para ver o que é que está, depois faz o git remote, eu acho que não sei se é add, se é change, e depois metem o vosso link, estão a ver? Depois ele fica, a partir do momento que ele fica já como remote com o vosso, quando vão tentar fazer o stage, quando fazem depois o add, o commit e depois o push, ele já faz para o vosso. À primeira vez vão ter que fazer aqui qualquer coisa para porem a vossa password, depois nunca mais vos pede. Porque dentro do VS Code ele vai sempre usar a vossa autenticação para o vosso repositório. Tem que ter uma área no GitHub, criam lá um repositório. Ter uma área no GitHub também é porreiro, porque se tiverem uma área no GitHub, depois podem pôr lá o vosso cartão de estudante e podem ter o Copilot Pro. Okay? Porque o Copilot Pro é a borda para estudantes universitários. Okay? Ele demora um dia para aí. Antes tem o Copilot normal, mas o Copilot normal aqui, se vocês forem nestes modelos aqui, onde é que eles estão? Estou aqui deste lado. Portanto, nestes modelos aqui, vocês vão ter estes que estão a zero, estão a ver? Estes vão ter é o que tem com o Copilot normal. Depois estes modelos todos não têm, estes modelos são só com o Copilot Pro, porque estes modelos pagam-se. Okay? Isto é, por exemplo, o GPT-4 é o que vocês têm se forem ao site do GPT e usarem o GPT à borda, né? Tem este modelo 4. Se forem ao do Grok, tem o Grok Code Fast 1. Este, por exemplo, é muito novo, só saiu agora. Este GPT-5 Codex, que é especial para código, é um LLM que foi treinado sobretudo para fazer código, para programação. O meu preferido, de longe, é este. Acho que é sempre o que dá as funções mais legíveis, mais bem explicadas, melhores, mais bem estruturadas, para mim. São os da Cloud. Tanto nisto como noutras aplicações de reasoning, para fazer, por exemplo, revisões de literatura, etc. Eu acabo sempre por ir cair este, mas é porque sim, porque normalmente gosto mais das soluções. Mas aqui até uso muitas vezes no auto. No auto ele escolhe, não sei muito bem como é que ele escolhe. Eu acho que ele, dependendo da complexidade da prompt, usa ou estes mais básicos, se for uma coisa muito simples, que não gasta nada, ou então usa um destes aqui. Nenhum destes modelos é de reasoning, porque no código não faz muito sentido ser um modelo de reasoning. Ok? Pronto. Isto é o build SH. Tudo estrutura, estou aqui a explicar muito, isto está tudo cá, não é por aí. Então, seguindo o Getting Started, build.sh, não é? Vamos correr o build.sh, ele vai fazer o build da aplicação, estão a ver, demora um bocadinho. Sempre que alterarem alguma coisa, tenho que voltar a fazer. Okay? Isto aqui é um bocadinho chato. Sempre que mudarem alguma coisa, vão ter que fazer este build, depois vão ter que ver se ele não se queixa aqui de nenhuma erro de compilação. Ok? Não se queixou, está tudo certo. Eu até deixei aqui este echo, rerun build sh after every code change. E agora a seguir o que é que temos que fazer? Ele vai produzir isto, certo? Ele produziu isto, tudo bem. Agora eu até sugiro abrirem outra, aqui não está, mas abram outra terminal
porque vocês precisam de coisas no Workspace, porque no Workspace aqui é o projeto, estão a ver? Isto é o projeto que está aqui. São os fecheiros que estão aqui, o build SH, a diretoria source também cá está, estão a ver ali? A diretoria source, que é mesmo onde vocês vão mexer. Está tudo. Até estão aqui, olha, eu esqueci-me de apagar, isto já não está aqui a fazer nada, por exemplo. Esqueçam isto. Isto era, em vez do script que eu fiz, o outro script, estão a ver que faz o início, isto era para usar a API Python do Mininet para criar esta rede. Isto aqui não está a fazer nada, isto até pode ser apagado. Eu até vou apagar, depois vou fazer um commit, que é para isto deixar de estar lá. Ok? Esta não precisa de lá estar. E na verdade esta aqui também não. Este aqui só verificava se estava tudo certo. Também não está a ser usado. Vamos esperar. Então, fiz o build, continuando aqui com o Getting Started. O que é que ele diz, o que é que eu tenho aqui para fazer a seguir? Agora vou inicializar o ONUS. O ONUS está noutra diretoria, estão a ver aqui? Então eu vou abrir outro terminal, que é para manter um terminal na diretoria do projeto e ter outro terminal na diretoria do ONUS, que é para não estar sempre a fazer CDs. Vou abrir aqui outro terminal e aqui vou fazer o que está aqui. Se vocês quiserem até podem copiar daqui, estão a ver? Até podem chegar aqui, copiar daqui. E agora fazer isto aqui também é copiar daqui, é este comando. Se quiser aí no VS Code, não sei como é, mas vou colocar. É provável que eu faça assim. Não, está dentro do markdown do link, como se fosse quase. Dentro do VS Code. Ah, sim. Pronto, aqui aparecem os warnings, acho que isto é normal, estão a ver? Eu tive a pesquisar isto e ele diz-me que isto é uma coisa transiente e não há problema. Exato, aliás, é este error que está aqui, acho eu. Espera lá, não sei se este error estava a dar. Deixa lá ver isto, se isto chega ao fim e se faz tudo certo. Isto vai para... Quando vocês fazem o start do serviço do ONUS, ele dá aqui estas informações que as portas estão abertas. Ok? Isto já deu isto tudo, exato, isto já deu isto tudo porque eu tenho o Mininet a correr, lembram-se? Eu deixei na máquina virtual do Mininet a correr, por isso é que isto já foi até aqui e já se ligaram aqui switches e tudo, estão a ver? Já se ligaram aqui switches e tudo. Quando vocês fazem o start, isto fica aqui e fica preso, estão a ver? Não dá para fazer mais nada neste terminal. Este terminal fica preso e não posso fazer aqui mais comandos. Então deixem este aqui, que é só o start do ONUS, e abram outro, portanto vamos ter três. Um que está no projeto, que é este, para fazer o build. Este que foi para fazer o start do ONUS, ficou ali preso com o ONUS a correr, e é onde aparecem os logs do ONUS. Se vocês quiserem ver os logs, estão sempre a aparecer aqui também. E tem este agora aqui para fazer o resto, nomeadamente para abrir o ONUS CLI. Antes de abrir o ONUS CLI também podem ver se... Também podem fazer aqui... Até podemos ir aqui para o ONUS, para a diretoria do ONUS. Está aqui. E aqui podemos correr aqui. Estão a ver aqui neste bin ONUS Service. Também se tiverem dúvidas, ONUS Service, aqui, para além do Start, vocês têm aqui o Status. Estão a ver? Running. Status Running. E podem fazer o Stop por aqui. Também. Entretanto, eu vou abrir o ONUS CLI. O ONUS CLI, de vez em quando isto vai-vos dar um erro ou uma coisa, porque quando estão mais do que X minutos sem fazer nada, ele mata a ligação e depois aparece um erro lá na janela. Mas não é um erro grave, é só de que, por causa do ONUS CLI ter ido abaixo. Não tem problema. A password disto está aqui. Estão a ver? Password rocks. E entra dentro do CLI. No CLI, o que é que podemos fazer? Isto também podia ser feito no browser, mas é mais rápido no CLI. Instalar o nosso bundle, ou seja, instalar a nossa aplicação. Que é fazer aquilo que eu mostrei que estava no outro fecheiro, que é, ele vai criar um objeto daquele tipo, vai ativá-lo, vai ver lá o que é que eu disse que queria receber, que mensagens é que eu queria receber, e vai-me começar a enviar as mensagens que eu disse que queria receber. Estão a perceber? Então, isto é fazer este comando, também podem copiar daqui. À partida esta path está bem, portanto copiem.
Esta parte foi feita aqui no container, porque vai ser igual para toda a gente. Isto é a diretoria onde ele, quando faz o build, instala o jar, onde ele mete o jar. E, portanto, aqui eu posso fazer este comando e ele vai instalar isto. Estão a ver? Isto fica com o ID, neste caso é 203. Se quiserem ver os bundles que estão a funcionar, podem fazer isto aqui. Aliás, eu até podia fazer só o bundle list, mostra todos. O bundle list vai mostrar todos os que estão a funcionar. Falta o T. Estão a ver? Todos estão a funcionar. O ONUS tem estas coisas todas. Na verdade, nenhum deles está a fazer grande coisa diretamente mesmo com os switches. Estão a ver? Isto é tudo coisas base. São tudo coisas base dele. Se quiserem ver se está lá o vosso, façam este comando com um grep com o nome da vossa aplicação, que o nome que eu lhe dei foi Learning. Tem Learning qualquer coisa, portanto basta fazer aqui um grep com Learning. Learning. Falta o grep. Ok, estão a ver? E aqui aparece o meu, que é um dos. Se eu andasse aqui à procura, é o 213. Ele há de estar aqui o nosso também. Estão a ver aqui, no meio da lista? Este é o nosso, que está aqui no meio da lista. Então, mais uma vez, o passo estava aqui. O que é que tem que fazer? Cada vez que fazem start do ONUS, convém ativar estes três aqui. Enquanto estiverem a trabalhar e não desligarem o ONUS, ou seja, enquanto for só mudarem o vosso código, mas tiverem o ONUS ligado, portanto estou numa sessão de trabalho, mudei o código, o que é que eu faço? O build, para criar o jar, e depois faço o update. Estão a ver aqui? Se mudarem, façam o update. Atenção que aqui têm que pôr, aqui está 200, mas aqui neste caso ficou com 203. Portanto, aqui teriam que pôr o número do vosso, estão a ver? Portanto, cada vez que mudam, o ONUS está a correr. Não desligaram o ONUS. Só mudaram foi coisas na vossa aplicação no código. Fazem o build, ele faz o jar outra vez e correm só este aqui. Build update, estão a ver? Bundle update. E ele vai substituir o jar pelo novo, estão a ver? Vai fazer o deactivate, vai chamar o deactivate, vai matar aquele objeto que tinha criado, vai buscar o jar novo e vai criar um objeto novo, estão a ver? E fazer um activate do novo. Se mataram o ONUS, têm que fazer outra vez estes comandos aqui. Este é fundamental, porque se não tiverem este serviço ativo do OpenFlow, não vão conseguir receber mensagens nenhumas do OpenFlow, não vão conseguir fazer. Então eu vou ativar agora aqui, porque eu acabei de ligar o ONUS, não tenho isto ativado. Estes três é um para o OpenFlow, outro para eu conseguir ver coisas de hosts, dá jeito, e este LDP Provider não era fundamental. Na verdade isto ia funcionar só com o do OpenFlow. Mas estes permitem que vocês vejam mais informação. Nomeadamente se abrirem o interface gráfico no browser. Sim. Isto vai-se ativar uma vez enquanto tiverem o ONUS a correr. Quando pararem de trabalhar ou se desligarem o ONUS por algum motivo, quando voltam a ligar o ONUS, têm que os adicionar outra vez. O que eu estava a dizer é que quando vocês fazem o update no vosso, e isto está tudo a correr, estavam a experimentar, não está a fazer o que eu quero, agora mudei qualquer coisa no código, faço outra vez o build e depois corre só este bundle update para ele voltar a instalar a versão nova. Se começarem a ter um problema qualquer que já não estão a perceber, não sei o quê, eventualmente vão mandar o ONUS abaixo. E aí, se mandarem o ONUS abaixo e voltarem a arrancar, têm que meter estes três outra vez também. E fazer não o bundle update, mas o bundle install do vosso. Em vez de update, aí é install. Isto está tudo aqui também na ordem aqui do fecheiro. Verificar o port forwarding. Podem ir aqui aos portos. Estão a ver? E eles estão aqui. São estes três que estão aqui abertos. Estão a ver? O interface web disto, eu vou abrir aqui, mas não é este o link. Isto, se eu fizer control clique aqui nisto, exato, isto vai fazer o follow link, eu vou abrir aqui. Atenção que aqui vai-me pedir uma password. Não é este é do CLI, não é este, espera lá. É este aqui, é o 8181. É este, o 8181. Não ponham logo aqui a password, porque isto não é este o URL. Isto aqui é /ui, estão a ver? /ui, /index.html. Não sei se é isto, mas para lá. Eu tenho aqui também no fecheiro, acho eu.
Este é da web UI. Eu depois tenho para aqui alguns tenho para aqui alguns o endereço disto. Esta parte eu fiz no início da aula, que é abrir, verifiquem, está aqui, abrir a máquina virtual com o Mininet, pôr lá o link do startmininet.sh, que está no site, verificar se a VM consegue falar com o sistema anfitrião, senão não vai dar. Aqui com o ping. Tem aqui sugestões de como é que podem saber o vosso IP, testar a conectividade. Podem usar o ping ou podem usar o net. Atenção que este NC não vai existir. Vocês têm que o instalar lá na VM, se quiserem usar este comando. Isto é o netstat. O netstat mostra ligações, não sei o que também. É uma maneira de ver se tem conectividade ou não. Aqui dá logo para ver com este porto. Dá logo para ver com o porto. O ping não usa porto nenhum, usa só um pacote IP e CMP, não usa ligação nenhuma de nível 4. Com este comando conseguem ver logo se mesmo ao nível 4 se tem este porto aberto, o 6653. À partida está, porque ele está aqui, estão a ver aqui? Ele está aqui aberto e, portanto, se eu com o ping conseguir chegar lá, nem preciso de fazer aquele teste. Ok? Portanto, na VM é ir buscar isto ao site, já fui há bocado, e depois executar o startmininet.pi e pôr aqui o IP do host. Ele também já está, portanto que ele até já se ligou. Dentro do Mininet podem abrir terminais, também mostrei isto há bocado, fazendo o X-termo e pondo, aqui neste caso abram para o H1. Se quiserem abrir vários para o H1, porque para testar o limite das ligações precisam de vários do H1, para ver se ele consegue pingar mais do que 2. Podem fazer X-termo H1, espaço H1, ele abre 3 terminais para o H1, estão a perceber? Não precisam estar a fazer 3 vezes o comando, X-termo H1, X-termo H1, X-termo H1, não, podem fazer logo X-termo H1, ele abre logo 3 terminais. Dentro do próprio Mininet também poderiam fazer o pingol, fazer H1 ping H2, poderiam fazer o teste aqui, mas teriam que usar aqui o i comercial, porque se fizerem o H1 ping H2, ele mostra o ping, tem que fazer Ctrl+C, estão a ver, para depois fazer o outro a seguir. E por aí fora. Isto acaba por ser mais interessante se fizerem como está aqui, abrindo os terminais todos. E depois testem, estão a ver? O primeiro deve funcionar, o segundo deve funcionar, os terceiros, se fizerem a tal limitação de 2, já não vai dar. Já não devem conseguir pingar. Se quiserem ver informação aqui deste lado, portanto, isto é tudo feito na máquina do Mininet, ok? Estas coisas do Mininet. Aqui deste lado, para fazerem debug, podem fazer o quê? Isto é depois para testarem a ligação TCP, mas esta parte depois podemos ver outra vez para a semana. Neste caso é pôr um IPARF a correr num deles, depois no outro lado como server e depois ir ao outro que é o cliente e fazer -c, dizer quantos segundos é que eu quero ter a ligação aberta. O objetivo é vocês depois guardarem as estatísticas neste fecheiro ou noutro, mas se for noutro depois, não sei se isto ficou lá no código ou não, esta path definida, se não ficou, vocês podem definir a que vocês quiserem. Lembrem-se que isto não são paths do vosso computador, são paths daqui. Isto é um Linux, ok? Um Linux container. Dentro do ONUS CLI, que nós temos aqui a correr, eu posso ver com o devices quais é que são os switches que estão ligados, e cá estão eles, estão a ver? 1, 2, 3. Status connected, estão ligados a 11 minutos e 28 segundos, ok? São os switches, Nicira, que é a companhia que faz o OpenVSwitch, estão a ver aqui, OpenVSwitch, Software Version 3.5.0, e pronto, basicamente é isto. Management Address. Podem ver as regras que estão instaladas com o comando flows. Que regras é que estão aqui? Nenhumas instaladas por nós ainda. Estas regras, se vocês repararem, as instruções são, olhem, tudo forward controller. Output controller, estão a ver aqui? Output controller, output controller, output controller. São regras que o ONUS instala para primeiro, trate como ao ARP, eu nem sequer quero tratar, ele já tem módulos que tratam disso. Portanto, isto não vai parar no meu bundle, está aqui este output controller, vai para o controller tem lá uma coisa que já faz o que tem a fazer com o ARP e envia o que tem a enviar, faz o que tem a fazer e segue. Okay? Portanto, se vocês repararem aqui no match, é para o LLDP, enviar para o controller, isto tem a ver com o Topology Discovery.
É assim que ele descobre a topologia. Depois tem aqui para os ARPs, também manda para o controlador, depois o que ele deve fazer no controlador é fazer flood, que é o que um ARP tem que fazer. Não é? E pronto, estas não são instaladas por nós, depois vocês vão ver aqui as vossas, também podem fazer. Eu acho que isto aceita greps aqui, portanto podem fazer depois flows, e depois há um ID que vocês vão meter, estão a ver este ID aqui? Há um ID que vocês vão meter no vosso bundle, podem fazer o grep com o ID e vêm só as vossas. Para não estar a ver isto tudo. O que é que eu tinha aqui mais? Devices, flows, é mais as flows, o opção menos N, o que é que faz? Põe isto mais bonito, acho eu. Exato. Estão a ver? Isto é o número de flows que tem. Okay? Neste caso, para além destas básicas, não tem nenhuma. Estão a ver aqui? Está tudo a zero. Depois as vossas vão aparecer aqui. Também podem ver aqui... tem aqui o link. É mais fácil. Estão a ver? É só seguir aqui com o link. Não era aquele. Ok? É ONUS UI. Login. Aqui ONUS Rocks. Outra vez, como no CLI. E aqui tem mais ou menos a mesma informação. Conseguem ver no ONUS CLI, mas no formato web. Cá está a minha topologia. São estes 3 switches que eu liguei com o Mininet. 3 devices, estão aqui. Este não tem, o Floodlight eu mostrei a semana passada, vocês metem aqui e ele mostra as regras, aqui não. Aqui vocês podem abri-lo aqui e depois podem ver aqui, Flows for Device, estão a ver aqui? E depois ele abre e tem aqui as flows, estão a ver? Cá está, tem uma para este BDDP, que eu acho que isto é para apanhar frames BPDU, se isto estivesse ligado a uma rede a sério com switches que tivessem a enviar coisas de spanning tree. Este é do LLDP, estão a ver? E depois tem uma para o ARP e depois tem outra que é a mais importante, que é o Match Any Forward Controller. Agora reparem, esta prioridade está altíssima, o que quer dizer que estas vão ser avaliadas primeiro. Porque isto é o tipo de tráfego que eu quero que sejam outros módulos a tratar. Portanto, estão a ver? Eu nunca vou apanhar um ARP. Depois esta está com uma prioridade baixíssima. Vocês vão instalar as vossas com uma prioridade superior à desta, ou pelo menos igual, estão a ver? E esta é a default, ou seja, não bateu em lado nenhum, vai para o controlador. Por isso é que não tem matching. Estão a ver aqui? No traffic selected. Não tem. É um match any. Pronto, e agora é começar a desenvolver. Portanto, isto é o flow. Desenvolver aqui. Vamos ver? Java. Cá está o meu pacote. Está aqui com os warnings. Isto não, é porque não devem estar a ser usados. Exato, is never used. Portanto, isto está com os warnings a amarelo porque não estão a ser usados ainda, ok? Mas eventualmente vão precisar deles. Este date não sei se vão precisar. O hashmap vão. O set também vão, lembram-se? A sugestão que eu tenho lá no outro, o que eu tenho aqui no Implementation Guide, é usarem, para as conexões, usarem um set de MACs, que é os MACs todos a que estão ligados. Então, o Lifecycle está explicado aqui no Implementation Guide, mas muito simplesmente é o quê? Isto é uma classe, mas não é construída de uma maneira tradicional, ok? Há um sistema que controla a injeção das dependências e que vai fazer a instanciação de objetos disto, que está implementado no resto do código do Horus e que usa isto que aqui está, este decorator. Isto chama-se um decorator, que é este add component, ok? Isto é para o outro saber que os objetos desta classe vão ser componentes, lá do outro lado. Então lá do outro lado é que ele vai fazer a construção disto. E isto nem sequer tem um construtor. Se vocês virem aqui, isto não tem um construtor, não existe aqui nenhuma coisa chamada learning bridge. Nenhum método. Estão a ver? O construtor vai ser este activate. Este construtor entre aspas. Estão a ver? Isto é construído com uma factory, okay? Em vez de usar um construtor. É um paradigma de desenho que se usa em linguagens orientadas a objetos. Então, ele vai... O que é que isto está a dizer? Que eu sou um componente chamado Learning Bridge App. Ok? Isto são as minhas variáveis. O que é que tem aqui? Isto é uma variável que não tem a ver com o ONUS. É para eu poder fazer login. Já devem ter visto esta classe noutros projetos. Ok? É o Logger Factory Get Logger. É a classe de Logger do Java. E depois aqui, estes decoradores dizem que é obrigatório
uma classe que vai ser um componente ter estas variáveis. Estão a perceber? Tem que ter esta que é, estão a ver, mandatory, este mandatory tem que ter uma do tipo core service, que eu aqui chamei core service, uma do tipo packet service, que eu chamei packet service, uma do tipo flow rule service, que eu chamei flow rule service, flow objective service, host service, topology service, device service. Portanto, tem que existir aqui variáveis destes serviços. Isto são as dependências. O ONUS trata da injeção de dependências. O que é a injeção de dependências? É criar estes objetos, alguns, e depois passá-los para o construtor disto. Estão a perceber? Para eu ter referências para eles aqui dentro e poder usá-los. Porquê? Isto são os ganchos, são os hooks, para eu, no meu coice, poder ter acesso aos serviços do resto do código. Para eu poder ter acesso às coisas que o ONUS faz. Agora, este Application ID vai servir, por exemplo, para aquelas regras que têm lá o meu Application ID, que deve estar definido também para aqui alguns. Se não está, está para aqui comentado. Ok? Então, lá está. Agora é importante, se repararem, esta classe de fora só tem dois métodos, que é o Activate e o Deactivate. Não tem mais nada. Depois tem aqui duas Inner Classes, ou seja, são umas classes que estão definidas aqui dentro. Porquê é que elas são Inner Classes? Eu podia ter definido isto em 3 fecheiros, mas não há razão nenhuma para definir isto em 3 fecheiros, porque não há maneira nenhuma de um objeto deste ser criado, a não ser aqui. Ok? E, portanto, não há razão nenhuma para isto estar num fecheiro à parte. Pronto. Mas então, este principal só tem o Activate e o Deactivate. Ok? E depois tenho, então, dois objetos, estão a ver aqui, este objeto que é o Processor e este objeto que é o Flow Listener, que são duas instâncias, aqui sim criadas tradicionalmente, com o construtor, new, destas duas classes que estão aqui dentro. Okay? Esta é o Learning Bridge Processor, estão a ver? E eu estou a criar um objeto dela. Ela termina aqui, estão a ver? Termina aqui. E depois tenho outra, que é o Flow Listener. Qual é a ideia? Esta primeira classe, Learning Bridge Processor, implementa um Packet Processor. Ou seja, esta primeira classe é para lidar com mensagens relativas a pacotes. Portanto, mensagens OpenFlows com pacotes. Vai ser aqui que eu vou receber o packet in, que traz o pacote que o switch recebeu e, como tinha lá uma regra a dizer output controller, me envia para mim. O outro vai processar mensagens que têm a ver com as regras. Já vamos ver porque é que precisamos dos dois. Então, cá estamos nós, aqui simplesmente defini, estão a ver? Simplesmente defini as duas e chamei o construtor, criei estes dois objetos. Agora, no Activate, o que é que eu vou fazer com estes dois objetos? Reparem aqui, no Activate o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, este primeiro é só para registar o nome da minha aplicação lá no ONUS, e agora aqui estou a usar o Packet Service, que é uma das dependências que estava lá em cima, chamar este método add_processor e passar o objeto que eu acabei de criar aqui, que é do tipo da minha classe que eu criei aqui dentro. O que é que isto é? Isto é o objeto que vai ser responsável por receber mensagens com pacotes. O que é que vai acontecer? O ONUS, quando receber um pacotinho do switch, vai-me mandar isto para esta classe. Porque eu disse esta linha de código aqui. Porque eu nesta linha de código estou a definir isso. Estou a dizer que é este objeto, chamado processor, okay, que eu quero que seja o meu processor de pacotes, do Packet Service. Esta prioridade tem só a ver com a prioridade dentro do ONUS daquele pacote vir para mim ou não. Ok? Depois o que é que eu estou a fazer mais com o Packet Service? Estou a dizer que quero receber todos os pacotes e tenho aqui o outro objeto que eu criei, que é o Flow Listener, está associado ao Flow Rule Service. Okay? Portanto, aqui eu estou a dizer que eu quero ouvir coisas que têm a ver com o processamento de pacotes. Quero tratar aqui. E coisas que têm a ver com eventos das flows, eu quero receber aqui. É só isto que isto está a fazer. E no Deactivate, estou a removê-los, estão a ver? Estou a remover os listeners, que é para o ONUS deixar de se preocupar em enviar aquele tipo de mensagens OpenFlow para mim, para estes dois objetos. A partir daqui eu já não quero, estão a ver? E aqui também eu estou a fazer outra coisa que é, quando eu desativo este módulo, o que eu estou a fazer aqui é remover todas as regras que foram criadas
por este módulo dos switches, que é para não ficarem lá lingering. E estão a ver, não há mais nada feito na classe principal. Então agora tenho os outros dois objetos. Este é o que eu disse que recebia coisas relativas a pacotes, certo? E o que é que ele faz? Tem este implements packet processor. Todas as classes que implementam packet processor têm que ter este método chamado process. No Floodlight há uma coisa muito parecida que eu mostrei cá em baixo, também no startup, que também é um método que era corrido sempre que eu recebo pacotes, e depois eu dizia qual era o método que era chamado lá da classe quando eu recebia um pacote. Aqui estou logo a fazer o código, porque como isto é mais simples e está mais dividido logo, aqui está o código logo a ser feito aqui. Portanto, aqui é quando eu recebo um context, que é um packet context. No vosso caso, isto vai ser o quê? Uma mensagem específica que existe no OpenFlow que se chama packet in. Que eu falei ontem na teórica ainda disto. Mas para a semana depois vemos com mais pormenor. Na última aula ainda vamos ver isso um bocadinho mais pormenor. O que é um packet in? Sempre que um switch recebe um pacote e que tem lá uma regra que diz output controller, lembram-se de ver lá uma regra que diz output controller. Portanto, o pacote bateu certo com aquele match e a ação é output controller. Quando isso acontece, o switch vai meter o pacote, quando eu digo o pacote, é o pacote mesmo, como ele vem na rede, a frame Ethernet, com o pacote IP lá dentro, com o pacote TCP. Vai pegar nisso e vai pôr isso dentro de uma mensagem do protocolo OpenFlow que se chama packet in. E este context permite-me obter essa mensagem, ok? Estão a ver aqui? Com este método inPacket. Este método inPacket permite obter o pacote que veio dentro da mensagem packet in. Para dentro deste objeto packet. Ok? Isto é um packet in. Se eu quiser obter o payload, posso usar este parsed e normalmente aqui o pacote que vem, a parte mais de fora é a frame Ethernet, certo? Porque abaixo do layer 2 já só há o layer 1, não é? Portanto, o layer mais baixo, 90% das vezes hoje em dia é Ethernet e aqui também vai ser. Estão a ver aqui? Um pacote Ethernet. A partir daqui tenho os campos todos do pacote Ethernet. Estão a ver aqui? Get source MAC dá-me o source MAC. Get destination MAC dá-me o destination MAC. Get device ID. Reparem que aqui já não estou a ir ao Ethernet Packet, estou a ir ao Packet, que é a tal mensagem OpenFlow, porque o pacote da Ethernet não me diz qual é que é o switch de onde aquilo vem. Não existe um cabeçalho na Ethernet a dizer que veio do switch tal, certo? Não existe isso. Portanto, para eu saber o switch onde o pacote chegou e qual é que foi o porto desse switch onde aquele pacote chegou, aí tenho que usar a mensagem OpenFlow, que é esta. Okay? Received from device ID, received from port. Isto dá-me o ID do switch onde aquele pacote chegou e o ID do porto onde ele entrou. Está aqui um log que escreve isto, packet received, vai escrever o source MAC, o destination MAC, o switch ID e qual é o porto. Okay? E agora vamos começar a fazer as tarefas. Neste momento ele não está a fazer nada, só mandou logo. Okay? Depois tem aqui uma sugestão para as tarefas. E agora o que é que ele está a fazer? Flood do packet in. Flood do packet in é mandá-lo de volta para o controlador com a instrução flood, que é enviar por todas as portas menos aquela de onde recebeu. Portanto, isto vai funcionar como um hub. Ok? O flood está aqui, ok? Isto, o flood, é uma função que está aqui feita. Estão a ver? O que é flood? É pegar no packet in, estão a ver? E pôr esta ação especial. Estão a ver aqui esta ação? Port number flood. Isto é criar uma ação de output que fica associada a este packet in. E depois mandá-lo de volta para o switch. E portanto, estão a ver, este packet processor só está a fazer isso. O que é que vocês vão começar a fazer? Muito simples, aqui vão ter que criar os tais hash maps, também não estão cá criados, okay? Por isso é que isto ainda está aqui a amarelo, estão a ver? Mas eu deixei cá os imports, mas no Implementation Guide até lá está sugerido. Criem os hash maps daquela forma, se quiserem fazer daquela forma, se quiserem fazer de outra forma qualquer. Vão ter que os criar, vão ter que os definir aqui, estão a ver? Os hash maps vão ter que os definir aqui, ou nem é preciso, até eventualmente podem defini-los dentro
dentro do Learning Bridge Processor. Se calhar podem definir aqui. Mas como isto é uma inner class, também podem definir aqui que ele vai conhecer lá dentro. Okay. Vão ter então os hash maps, vão ter que olhar para aquele source map, ver se é ou não. Uma coisa que podem fazer logo é, atenção, só vale a pena ver se aprender os macs se aquilo for um pacote unicast. Se for broadcast ou multicast não vale a pena. Portanto, a primeira coisa que devem fazer é ver se aquilo é broadcast ou multicast. Existe um método para isso, tenho quase a certeza que este objeto aqui, querem ver aqui, o Ethernet Packet. Este Ethernet Packet deve ter aqui um is, estão a ver? Is broadcast, is multicast. Façam logo um teste com isto, porquê? Se for broadcast ou multicast vamos ignorar um bocado, até podem fazer flood na mesma, ok? Portanto, se for broadcast ou multicast é sempre flood, é sempre chamar aquele flood. No else é que vão começar a fazer a lógica. Estão a ver? Porque quando é broadcast é para fazer flood. No else é que vamos fazer a lógica, ok? E na lógica, ou já está nos hash maps e vão meter uma regra, ou não está nos hash maps e é fazer flood também. Ainda. Portanto, isto é mais simples do que o que parece, especialmente esta parte de fazer o switching. Olhem coisas que isto é, aqui é engraçado, porque o OpenFlow não entrou muito em uso, mas tem coisas engraçadas, reparem, vocês podem chegar aqui e fazer macacadas. Estava aqui isto tem um método, por exemplo, que permite aumentar o VLAN, subir a fazer o increase do VLAN ID. Portanto, chega na VLAN 10 e sai na VLAN 11. Só porque sim, entre outras coisas. Podem fazer, por exemplo, uma coisa que sempre podiam implementar aqui no vosso packet processor era o NAT. Ele trocava, vocês também conseguem trocar aqui o IP de source do pacote, vou ver, só que lá está, tinham que ter um hash map guardado o estado para depois, quando recebessem a resposta, saber que tinham que trocar o pacote outra vez e mandar para o sítio correto. Este segundo objeto aqui, esta segunda classe, vai servir para receber esta mensagem só, ok? Se quisessem mais, tinham que fazer aqui mais event types. Okay? Portanto, o que é que eu quero receber aqui? Este rule removed. O que é este rule removed? É uma mensagem OpenFlow que é enviada quando uma regra expira. Okay? Nem sempre. Porquê? Imaginem que isto é uma rede a sério. Posso ter muitas regras. Eu posso não querer saber para nada que uma regra expirou. Okay? Então, quando eu crio a regra, há lá uma flag que eu digo se quer ser informado ou não quando ela expira. Estão a perceber? No vosso caso, vocês vão querer. Porquê? Porque senão como é que fazem um limite? Para vocês fazerem bem o limite, vocês têm que saber que a comunicação terminou. Para saberem que a comunicação terminou, têm que saber que a regra expirou. Estão a perceber? Então vocês vão criar uma regra e a regra vai ter uma coisa chamada um idle timeout. Imaginem 5 segundos. Enquanto houver pacotes a bater certo com aquela regra, esse timer está sempre assim. Estão a perceber? Quando deixa de haver pacotes, começa a contar. 4, 3, 2, quer dizer, se houver 5 segundos sem aparecer um pacote que bata certo com aquela regra, ela expira e vocês, como está aqui este código, vão receber uma mensagem. Isto vai servir para duas coisas. Para o limite, porque quando expira uma, vocês têm... agora ele deixou de falar, já pode falar com mais outro. Vão perceber? Vão ter que ir àquele hash map que está lá sugerido, por exemplo, e ao set remover um dos macs, que é o que estava nesta regra que expirou. Okay? Deixei de falar com aquele, então vou remover aquilo do set. O set passou a só ter um está abaixo de 2, quando aparecer um pacote outra vez lá em cima e eu for verificar, já vai dar, já vou enviar, já vou pôr a regra, vai funcionar. E vai servir para as estatísticas do TCP também. Porque as estatísticas do TCP vai ser, quando aparecer um pacote de TCP, eu vou instalar uma regra que vai ser diferente para o TCP. Okay? Vai ter mais coisas no pacote. As regras normais vai ser só qualquer pacote que venha deste MAC de origem para este MAC de destino vai para esta porta. É só isto. E depois tem o timer e mais nada. Okay? As regras do TCP não. Vocês vão ter que pôr IP de origem, IP de destino, porto TCP de origem, porto TCP de destino. Que é para terem uma regra só para aquela ligação TCP. Estão a perceber? E como também têm as regras com os MACs, vão ter que pôr essa regra com uma prioridade maior.
Porque senão no switch aquilo vai bater na regra dos MACs e não na regra do TCP. O que quer dizer que vocês não apanham as estatísticas, estão a perceber? Mas isso depois eu para a semana posso voltar a falar disto. Mas isto então vai servir para estas duas coisas. Portanto, grosso modo, é só isto. Vão ver, o código não é muito complicado. Vocês só vão mexer aqui e aqui, nestes dois objetos. Ok? Neste momento, o que é que ele está a fazer? Ele chega aqui e faz flood. Portanto, isto não está aqui ligado. Se eu for aqui ao mininet, e se eu for aqui ao VirtualBox, deixa eu ver se isto não bloqueou. O meu de casa às vezes bloqueia quando está muito tempo parado. Já está. Agora aqui, por exemplo, eu acho que já instalei o TCP dump aqui. O TCP dump também só é mais importante agora ao início para vocês perceberem que isto está a chegar a todo lado, em vez de estar só a chegar ao que é suposto. Se não tiverem o TCP dump, instalem-no na máquina virtual do Mininet, com o sudo apt install TCP dump. Porque eu acho que não está na máquina que eu tenho lá. Porque isso não vem logo TCP dump. -xx. Isto não precisam pôr estas opções todas, mas -n, -i, isto é o que estava lá no enunciado, porque é a maneira como ele mostra a informação. E aqui isto é o node 1, portanto o que H1, e isto é sempre o ET0, é sempre uma interface ET0. Portanto, eu vou meter aqui este, agora se fizerem até já têm aqui, com os cursores, só que tem que mudar, este é o 2. Este é o 2, senão iam estar a ver aqui as coisas do 1. E agora vamos meter aqui o 3. Mesma coisa. E aqui é o 3. Eu fiz a janeira foi no 1, não. O que é que eu pus no 1? Não, este deve estar certo. É T0. Pronto, e agora se eu fizer aqui um ping para o 1, reparem que estão aqui a aparecer coisas, mas estas coisas não têm a ver com os pings, são LLDPs. Olha aqui, LLDP, que é aqueles pacotes que o ONU está a enviar para tentar descobrir a topologia. Portanto, tem aqui LLDP, basicamente é quase só LLDP que está aqui a aparecer. Estão a ver? Quando eu fizer o ping, vocês vão ver que vai aparecer, talvez consigamos ver aqui um ARP, mas sobretudo vamos ver os ICMPs. Só que só devíamos ver num. Se estivesse a fazer switching, só devíamos ver num, que era o destino. E vamos ver em todos. Todos eles estão a receber os ICMPs, só que só um é que está a responder. Os outros estão a ignorar. Portanto, se eu fizer, por exemplo, para o 1, só devia estar a aparecer no 1. Vou fazer para o 3. Só devia aparecer no 3. E se vocês verem, cá está. Aqui temos os ICMPs, echo replies e requests, mas aqui também. Estão a ver? Estão a ver? Do flood, sim. Está a enviar para todo lado. A primeira coisa que vocês vão conseguir fazer, antes de se preocuparem com as conexões, podem criar só o hashmap para guardar o MAC Porto. Quando já tiverem o MAC Porto, criar uma regra, instalar uma regra, vão ver que ele já só vai chegar a um. Tem o primeiro passo. Segundo passo, cada vez que fazem isso, irem ao outro hashmap e acrescentarem no set que ele está a falar com mais um MAC. Certo? E antes de instalarem a regra, verem se ele já não está a falar com mais MACs do que está na constante definida para o número máximo. Que por acaso eu acho que não vos deixei aqui. Por acaso não vos deixei aqui, não. Vocês vão ter que ter uma constante com isso. Não está aqui. Não está aqui, mas não está. Eu já vou abrir aqui o completo. Também, para vos mostrar como é que ele funciona. Pronto, isto é basicamente isto. Eu agora vou parar só isto aqui. Vou parar este, eles param todos. Vou deixar até isto a correr. Vocês vão ver, o Mininet tem esta vantagem. Eu até posso esquecer aqui do Mininet. Vamos ver, agora vou matar isto tudo. Vou sair do VS Code. Vou abrir o código completo e ele vai se ligar outra vez. Porque ele está sempre a tentar encontrar o controlador. Ele está sempre a tentar de x em x segundos. Agora não vai conseguir durante um bocado. Depois quando se ligar outra vez, vai conseguir outra vez. Pronto. Aqui, em princípio, não há grande problema de vocês chegarem aqui e fazerem o Close Remote Connection disto logo assim à bruta. Mas, eventualmente, pode ser boa ideia. Eu vou aproveitar este que ele já matou o CLI. Estão a ver o CLI passado um bocado, quando eu estou muito tempo sem mexer, ele desliga-se. Se não abrir aqui um terminal novo, mas vou aproveitar que ele já tem aqui o CLI e estão a ver aqui este ponto bin on service. Fizemos o start e depois o status. Agora vou fazer o stop. E vou parar o ONS. Pronto, agora parei o ONS, acabou. Ok? Vamos ver aqui que no Mininet isto parou tudo. Estão a ver? Porque como eu parei o controlador, já não estou a receber sequer os LLDPs. Ok? E eles deixaram de ter controlador, deixaram de conseguir falar com o controlador.
Ok? Portanto, com isto fecho tudo, estão a ver? Já, o CLI também já foi à vida, já não há ONs, portanto agora posso fazer o Close Remote Connection e fechei isto. Se quisessem fazer um update do GitHub, faziam primeiro o update do GitHub. Eu por acaso já tenho aqui uma mudança que fiz. Estão a ver? Foi apagar este, estão a ver aqui? Apaguei este, vou fazer o stage disto, que é fazer, e agora aqui, deleted test topology. E agora faço commit, faço sync changes. Isso vai fazer um pull e um push a seguir. Do que tiver diferente, portanto vai fazer um pull, ver as diferenças e vai fazer um push, já fez. Portanto agora já nem existe aquilo no repositório, portanto se vocês forem lá fazer o clone agora já não existe lá o teste, aquele coisa.python. Então vou fechar este. E agora vou abrir mas o completo, e agora, para ter a certeza, vou aqui no instante fazer o git clone do completo, porque eu não sei se este que está aqui está certo. O ONUS SDN, vamos apagar. Eu já fiz isto ontem. Este é o novo, porque eu já fiz aqui. Eu fiz isto de já. Tem novo menos R, foi para isso. Se não estiver a funcionar, já se vê, mas testar. Então agora vou abrir o completo, só para vocês verem o que é que ele faz. Aqui. Não é nisto, é nos documents que eu tenho isto. É este. Já agora vou-vos mostrar porque por acaso devia ter deixado aquilo lá, a declaração, onde é que vocês declaram, podem declarar o hash map e as constantes. Já agora, enquanto ele está aqui a abrir, até pode abrir isto já aqui. Agora no glitch. Este está o completo. Cá estão as dependências todas, estão a ver? Isto era o que estava, o app ID, os dois de cada um dos tipos para lidar com os pacotes e com o flow removed. Agora este opening container vai fechar isto. Este meu ainda tem aqui, olha, isto foi com o chat GPT-5. Pronto, já está aqui o Getting Started. Isto vai acontecer porque no container isto ainda estava com isto. Mas já está a instalar a versão nova. Então, enquanto ele abre aqui, não sei se já abriu. Isto tem o código, aqui já tem o código completo. Mas eu ia-vos mostrar aqui, portanto cá está. Pronto, é aqui, estão a ver? É cá em cima que vocês declaram aqui a seguir às dependências, a seguir a estas duas. Cá está o hash map que eu tenho lá no implementation. Eu fiz assim, tenho um hash map com o device ID e depois aqui é outro hash map MAC Porto. Porquê é que precisam de um por switch? Porque, por exemplo, ali são 3 switches. Quando eu estou a falar de um host que está no switch cá debaixo da direita para o que está cá embaixo na esquerda, ele tem que atravessar aqueles 3 switches. Por cada switch eu vou receber aqui uma mensagem. Estão a perceber? E vou receber aqui uma mensagem que entrou num switch diferente, num porto diferente. Eu tenho que ter uma tabela para cada switch. Quer dizer que isto tem que ser assim. Ok? E depois tenho então, para as Active Destinations, estão a ver aqui, um hash map MAC address e o valor é um set de MAC addresses. Todos eles são concurrent hash maps por causa do multithreading, para garantir que não, porque isto eventualmente, como isto não é um programa sequencial, não é? Isto depende da comunicação com os pacotinhos, para garantir que não há 2 ao mesmo tempo, se houver 2 ao mesmo tempo ele trata disso, é tentar mexer no hash map.
E lá está aqui, estão a ver, um public static final int para o máximo de ligações, para o flow timeout e para o sítio onde querem guardar o fecheiro onde vão guardar as estatísticas do TCP. Okay? Depois cá tenho o activate, que está basicamente igual, na verdade, e o deactivate também está igual. O que muda é que no meu já está implementadas as coisas aqui. Estão a ver aqui, por exemplo, olhem aqui, estou a guardar nos hash maps, estou a guardar no hash map se não existir ainda para aquele switch, estou a criá-lo. Aqui, estão a ver? E depois, se já existir, vou obter o hash map associado ao device IT e vou lá meter o source MAC associado ao import. Ok? Depois estou a ver aqui, se não for nem broadcast nem multicast, então vou fazer a parte das ligações e de pôr a regra. Okay? Se não for, faz flood, que é o que está aqui em baixo. Faz flood, é mesmo. Depois, isto, obviamente, eu não tenho aqui, a parte do TCP está feita numa função à parte. Isto não é só esta coisinha pequenina. Depois tem aqui este handle, estão a ver aqui? Tem este método para a parte do TCP. Porque aqui, para isto ficar simples, eu não pus aqui a lógica do TCP. Estão a ver? Isto está tudo aqui dentro. Se ele já existir e se o tamanho ainda não for maior do que isto, estão a ver? Então ele vai adicionar estas destinations e a seguir, se for IPv4 e for TCP, então vai fazer a parte do handle TCP tracker. Ok? Se já conhecer as duas coisas, vai instalar a regra. Estão a ver? Instalar a regra também está numa função à parte, que é para não estar ali tudo muito complicado. Estão a ver? Isto é só criar a regra para um lado e para o outro, assim como está o flood. Então, passinhos disto. Build, pode não ter sido feito ainda. Vou abrir outra consola para começar o ONUS. ONUS. Acho que era isto. Depois aqui é o bin. Também posso ir ver aqui. Escrevi isto aqui, exato. ONUS Service. ONUS Service. Start. Já está. No outro, o build também já está. Só esperar que ele chegue, que ele arranque aqui o ONUS todo. Estes erros que estão a aparecer é porque o switch, o coisa já está e ele já se tentou ligar, estão a ver? Aqui no... Os switches já se ligaram outra vez lá do outro lado. Já conseguiram apanhar outra vez este controlador, que agora é diferente. Agora este controlador ainda não está a fazer nada porque não tem lá a nossa aplicação instalada. Portanto, o que é que falta? Ir ao ONUS CLI. Porque ele já arrancou, ONUS CLI e agora ROX. Então, está certo. E agora vou pôr então os bundles que temos que pôr ao início, a primeira vez. E por acaso tenho que experimentar um dia não pôr o LLDP Provider, porque a não ser para ver aqueles 3 switches no web interface, não tem grande utilidade para nós. Falta instalar a nossa. Exato. Portanto, bundle lisp, bundle install, instalar a nossa. Vou instalar aqui a nossa. Tá? Ficou com o 202, portanto à partida está tudo. Deixa-me só ver se os devices estão ligados. Connected. Está, parece que está tudo certo. Então vamos lá ver o que é que ele faz agora na versão completa.
estão abertos na mesma. Deixa-me ver aqui. Deixa-me lá ver. Eles continuam a mostrar os LDPs, certo? Então, exato. Estão a ver? Estão os LDPs aqui todos. Continua tudo. Agora, a partir de quando eu fizer aqui o ping para o 3, já só vai aparecer no 3. Que por acaso não tenho aqui. Logo fiz para o que não está cá. Onde é que está o 3? Não, se calhar fechei. Dá-me a ideia que eu fechei. Não, está o 4, está o 1. Espera lá. É mais fácil assim. Pronto, vão ver? Já só está a chegar ao 3. Já só está a chegar ao 3. Agora, o TCP que aqui já nem é muito interessante, já só está a chegar aos 3. A limitação. A limitação. Estão a ver? Ping. Para fazer a limitação, vou fazer ao contrário. Temos aqui muitas janelas, vou tirá-las. É um bocado indiferente. E vou fazer 3 terminais do H1. H1, H1, H1. E agora 3 terminais do H1. E vamos ver que eu consigo falar para 2 e quando tentar falar para o terceiro já não dá. Portanto, eu agora chegar aqui e fizer ping 10.0.0.2. Consigo. Ping 10.0.0.3. Consigo. Ping 10.0.0.4. Não devia estar a conseguir. Tenho que ver aqui. É? Não está. Isto estava a funcionar. Deixa-me ver aqui. Não sei se. Como mantive isto ligado, também não sei se isto ligou como deve ser. Mas. Onde é que está o base code? O quê? Estou do 3 a tentar pingar 3 diferentes. Ele só me deixa pingar 2 porque eu pus aqui o max connections igual a 2. Ok? Agora. Eu tinha aqui. Onde é que está? Verify portfolio. Onde é que está? Aqui. Temos aqui. Vou ver os logs. Estão a ver aqui? Podem ver os logs com isto que está aqui. Vou abrir um outro terminal. Eu dou-me a ideia que isto não pôs o nosso a funcionar. Deixa-me ver aqui as rules que isto tem. No CLI. Aqui, flows. Se temos aqui algum nosso. Ou se ele está... esta está a funcionar. Porquê é que isto está a funcionar? Sei o que é que está a acontecer. Não é o nosso que está a controlar isto. Estão a ver aqui? ONUS Flow.forward. Há uma aplicação de forwarding do ONUS que está a funcionar. Está a apanhar o pacote antes do nosso. Como está a apanhar o pacote antes do nosso e faz forwarding, está a deixar fazer ping para toda a gente no teu limite. A resolução disto é eu vir aqui ao CLI e tirá-la. Onde é que está o CLI? Aqui. Ai, graças, isto muda. Aqui, esqueço-me sempre. Tenho que pegar aqui. Então, onde é que está? É fazer o... Eu acho que será deactivate ou remove? Nunca sei. Remove? Será remove? E aquilo é isto com FHD no fim, não é? Ou nos project FHD. FHD. Deve ser unactivate, será? Não, deactivate deve ser. Eu não percebo porque é que ela está ativa, porque eu não a pus ali. É isto. Ok. Agora deixa lá ver se as flows já desaparecem dali. Acho que sim, não é? Já não vejo aqui flows com aquilo. Deixa-me cá ver agora no Mininet. Agora caiu tudo. Caiu tudo.
Eles estão ligados ainda, então. O que aconteceu aqui? Olha, agora só para me chatear, isto bloqueou. Às vezes acontece-me isto. Se vos acontecer, isto é um bocado chato, mas é porque a mim, pelo menos, está-me a acontecer de vez em quando que eu volto ao box. Estão a ver? Ficou... Não consigo mexer nisto. Deixa-me só ver então, antes de irmos embora, se eu consigo aqui no instante fazer reset à máquina para vermos isto sem o forwarding. Isto, ou eu me enganei, ou tenham cuidado, mas eu não tinha posto, deixa-me ver aqui. Quais é que foram os activates que eu fiz? Eu fiz o activate do LBL, Host e OpenFlow. Depois, não sei porque raio tinha o FD ativo, não devia ter. Ah, estava aqui, olhem. Eu devo ter feito aqui o forward, mas eu já tinha tirado isto lá. Nunca façam do forward, está bem? Porque se fizerem o forward vai se sobrepor à vossa aplicação. É uma aplicação de forwarding que o ONU já tem feito e vai deixar fazer o forwarding normal, vai deixar comunicar todos com todos. Então, mininet, vamos aqui ao terminal, aqui, era este IP, deve ser este IP. Adding controller, correu tudo bem. Está aqui a fazer o fix. Aqui devices. Já cá está disconnected, ainda não ligou outra vez. Bem, tem tempo. Pá, ele agora parou aqui, não sei porquê. Às vezes demora um bocadinho. Estão a ver? Ele está a dar disconnected porque ele está a tentar aplicar, no mininet está a tentar aplicar aquela patch não, está a tentar desligar aquelas opções. Mas o gajo bloqueou aqui, não sei porquê. Ele não dá aqui coisa nenhuma. Deixa eu ver. Isto está com o mesmo IP, certo? Acho que é 10, 22, 127, 44. 10, 22, 127, 2. Ah, espera, isto não está com o IP certo. Isto não está, é 10, 22, 10, 22, 10, 22, 127, 44. 127, 44. Ok. Tinha que haver um problema qualquer. Acho que não tem.
eu estou com medo. Mas eu não sei o que é que está a passar agora aqui. Ele está parado aqui nisto, não sei porquê. Nunca me tinha acontecido ele parar aqui. É que ele ainda por cima conseguiu-se ligar, porque isto foi qualquer coisa porque eu já fiz isto com o IP errado outra vez. Há bocado. Isto, quando eu faz isto com o IP errado, o gajo... Ele aqui, não tinha posto o 1022, só que agora também não queria estar aqui outra vez a mandar uma coisa abaixo. Como é que sai disto? Não é com exit. Stop. Mas deve ser mandar-se para alguma coisa. É, não é isto. Não, eu queria parar, tinha que parar o Horus Clip, porque isto já aconteceu, foi qualquer coisa aqui com o Horus mesmo. Exato, o Horus já deu para aqui um problema qualquer. No matching bundles, pois, isto tem que se matar aqui. Tem que se matar aqui isto. Tchau, bom fim de semana. Stop. Ok, start. Free box. Vamos instalar a nossa bundle. Nosso bundle, onde é que está o nosso bundle? Onde é que está o nosso bundle? E bundle. E agora só estes. E este. E este. Ok. Não há devices. Deixa eu ver se ele agora gosta disto. É uma ideia que dei cabo de qualquer coisa na máquina virtual, há bocado quando ela pediu. Porque ele agora não quer. Mas ele não estava a reunião nem nada. Será que eu estou outra vez a pôr mal o IP? Espera lá, a máquina perdeu aqui a... Não deixou de conseguir falar com isto. 10, 22. Já sei o que é que tem que se fazer. Tenho que ligar e desligar isto. Não é OpenFCT.
Então, eu tenho o endereço. Olha, assim, o que aconteceu aqui é que é do roubo, não está a dar o endereço IP. Não sei porquê. Por isso é que estava a dar a asneira, porque eu agora, desde que eu mandei isto abaixo, ele nem sequer. Aliás, isto agora está a fazer um. Nem sequer é este endereço. Ah, agora já deu, para lá. Então, isto foi um problema qualquer aqui com o IP. Deixa-me lá ver se eles estão ligados. Não, não estão. Isto está. Confusão. O problema é que ele deixa de ter conectividade do VM, da máquina da VM para o controlador. Não sei porquê. Acho que foi aqui qualquer coisa com o meu IP que mudou. E eu estava aqui a ver e eu agora não tenho IP sequer. Deixa eu ver se eu tenho. Sim, sim, sim. Agora nem sequer tenho, quer dizer, nem sequer tenho. Eu também daqui isto não está. Deixa eu ver se eu abro. Não, ele está a abrir. Então, mas porquê que eu não tenho ali o IP? Eu pus um IP errado e ele acabou e ele depois começou a ficar todo esquisito, todo esquisito. E ele depois começou a ficar todo esquisito. Mas ver, ele nem sequer também está a conseguir aqui. Agora já dá aqui. O ano já está a correr, ele já está. E aqui. Mas eu aqui não me diz qual é o IP. Mas há um bocado a passear. Pois aparecia. Ele agora nem me diz aqui qual é que é o IP. E se eu for ver aqui. E se eu for ver aqui, está uma carrada deles. Qual é que é? Faço ideia. Ah, deve ser este, mas é o mesmo. 10, 22, 127, 44. 10, 22, 127, 44, mas agora, isto ficou qualquer coisa aqui pendurada, porque quando eu faço este ping, ele dá-me, tenta ir para o 10, 10, 02. Isto igual qualquer coisa aqui pendurada do Mininet. Só que eu mesmo com o menos kilo, mesmo com isto, ele não está a limpar isto tudo. Isto tem mesmo precisa de um reset feito como deve ser, sem ser à bruta, como há bocado. O problema disto foi isto. Só para eu ir embora.